Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como colocar um gráfico de linha do tempo dentro do Excel, beleza? No último vídeo eu mostrei para vocês os porquês de colocar esse tipo de gráfico dentro de um dashboard e hoje a gente vai mergulhar no detalhe de como fazer isso dentro do Excel. Se você vem gostando dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo, não esquece de deixar o like nos vídeos, se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber as notificações desse tema e também dos próximos que eu vou colocar aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a temática desse vídeo. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. No último vídeo de Excel aqui no canal a gente parou com essa tela, né? Então a gente tinha colocado o título do nosso dashboard e também já colocou alguns big numbers, né? Alguns números aí gerais sobre o dashboard que a gente quer fazer. E hoje a gente vai continuar a partir daqui, né? Então a gente vai complementar essas informações com o gráfico de linha do tempo, tá? Então, para colocar o gráfico de linha do tempo, eu vim aqui em cima e inserir e eu vou colocar especificamente aqui um gráfico de linha, tá? Um gráfico de linha simples, tá? Porém, eu vou fazer isso a partir aqui do Pivot Chart, né? Porque lembrando que, no meu caso, eu estou colocando as informações a partir de um gráfico dinâmico, né? De dados que estão aqui no nosso Data Model, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em Pivot Chart, vou usar o modelo desse workbook, né? Dessa planilha que eu tenho, e eu vou colocar nessa própria aba, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa célula. Vou dar um OK. E a partir daí, ele já colocou aqui um gráfico. Vou já movimentar ele para cá, para já ficar mais ou menos onde eu quero. Depois eu mexo no tamanho dele. Mas vamos lá mexer no gráfico em si, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos campos que eu tenho. Então, o que é mais importante aqui no gráfico de linha, tá? São duas informações, dois dados que tem que ter no gráfico de linha. O primeiro deles, obviamente, é o tipo de informação que a gente quer tratar. Então, no meu caso aqui vai ser o preço médio de venda, tá? Então, eu vou usar essa informação que está aqui nesse primeiro big number, né? Eu quero detalhar ela no tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui valor médio de venda, né? Então, vamos lá. Média valor venda. Vamos lá. Então, eu vou pegar esse dado, que é o que eu quero detalhar no meu gráfico. Vou clicar nele e arrastar para valores, tá? E aí, beleza. Ele já fez aqui um gráfico com valor total ali de média. Pode ver que o valor ele é igual ao nosso big number, né? Porque eu ainda não detalhei ele ao longo do tempo ou por algum outro detalhe, né? Então, já temos aqui o nosso dado principal no gráfico. Para fazer o linha do tempo, a outra informação super importante é justamente a parte de tempo, né? Então, eu pegar esse tipo de dado e detalhar ele em meses, em anos, em dias, enfim, em algum nível de tempo, tá? No gráfico de linha do tempo não pode ser outra informação. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, quais os preços nos postos, quais os preços nos estados. Tem que ser tempo, porque justamente eu estou falando de um gráfico de linha do tempo, né? Então a gente quer ver a evolução dele para saber se o preço está aumentando, diminuindo, ou enfim, qualquer coisa assim, tá? Então, no meu caso, eu já tenho aqui separado alguns níveis de tempo, tá? Então, para o primeiro exemplo aqui, eu vou pegar ano. Então, eu vou clicar em ano e eu vou arrastar aqui para axis, né? Que é o nosso eixo X. E, olha só, eu tenho aqui justamente a evolução de 2019 para 2020, tá? A média de 2019 era maior e a de 2020 está um pouco menor, tá? Vamos observar só aqui onde que a gente começa o gráfico e onde a gente termina, né? Então, ele começa em 3,55 e termina em 3,80. Pode parecer uma super distância entre esses dois pontos, mas não é. É ali cerca de 20 centavos, acho que nem isso. Então, 3,75 para 3,63. São 10 centavos, na verdade, a diferença. Parece um super gap, mas não é. A gente vai arrumar isso mais para frente, tá? Mas beleza, tenho aqui meu gráfico inicial de linha do tempo, tá? Coisas que eu acho relevante. Observar justamente qual que é a distância que a gente quer olhar. Eu coloquei aqui ano,
e não está tão detalhado, eu só tenho aqui duas referências, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui também semestre embaixo de ano, tá? E aí pode ver que ele detalhou um pouco mais, então aqui eu tenho mais informação para avaliar a variabilidade do meu dado, tá? E no meu exemplo eu ainda vou colocar aqui também mês, tá? E por sinal eu vou colocar aqui mês curto para não ficar tão grande ali as informações. Então agora sim eu tenho uma informação bem mais relevante, né? Uma informação aí onde eu consigo avaliar justamente aqui o quanto que ele oscilou, tá bom? Mas ainda assim não está tão visual, a gente está aqui num gráfico de barras, né? Então a nossa tendência é olhar cada uma das barras e comparar entre elas. Eu não tenho uma visualização fluida do meu gráfico. Então agora que a gente tem todas as informações ali na nossa tabela dinâmica, a gente vai começar a editar o gráfico em si, tá? Então eu vou fechar aqui essa parte e vamos começar a olhar aqui o gráfico, tá? Primeira coisa, eu vou tirar aqui todos esses botões que eu tenho aqui no gráfico. Então eu vou clicar aqui em cima e eu vou tirar Report Filter, eu vou tirar legenda, eu vou tirar Axis e eu vou tirar os valores, tá? Por que eu não deixei aqui em Hide All? Porque eu quero manter esse mais e menos, porque dentro de um gráfico dinâmico ele é legal justamente para fazer isso aqui, ó. Eu posso aumentar e diminuir a granularidade, o detalhe que eu estou olhando aqui nesse gráfico de linha do tempo, tá? Então isso é bem legal, tá? Eu vou deixar aqui como mês por enquanto. E agora que eu já tirei aqui os botões principais, eu vou mexer no gráfico em si, tá? Coisas que eu vou fazer. Então, vou vir aqui em Design e eu já vou mudar o tipo de gráfico para um gráfico de linha, tá? Eu vou pegar aqui em Design e eu vou clicar em Change Chart Type, tá? E eu vou vir aqui em Line, tá? E pode ser no primeiro aqui, eu não preciso olhar mais para frente, pode ser esse primeiro que já me atende super bem, tá? Vou dar um OK aqui, legal. Já temos aqui um gráfico de linha que fica com muita mais fluidez a nossa análise, tá? Coisas a mais que eu posso fazer aqui para melhorar meu gráfico. Eu vou tirar esse total aqui, porque eu não tenho mais nenhum detalhamento, é só o meu valor médio de venda. Então, vou clicar aqui no mais e eu vou tirar as legendas, tá bom? Vou manter aqui o guideline, porque justamente eu quero pegar essa referência aqui da esquerda e olhar mais ou menos onde ele está. Então, eu consigo saber pela referência que esse ponto aqui, que é o meu menor ponto, estava entre R$ 3,53. O meu último ponto estava bem próximo aos R$ 4,00. E o meu gráfico começou próximo aos R$ 3,50. Tudo avaliando aqui justamente essa linha referência que a gente tem, tá bom? Então eu não vou tirar essa linha referência, tá bom, pessoal? Outras coisas que a gente pode mexer aqui é justamente no tamanho da distância entre o valor menor e o valor maior, tá? Aqui no caso eu deixei automático, eu recomendo que sempre deixe ou no automático, e aí as pessoas vão ter que observar obrigatoriamente a escala aqui na esquerda, tá? Porque, novamente, você pode ter uma escala pequena e isso pode deixar o seu gráfico com bastante oscilação. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui a escala no mínimo de 3, e aí você observa que pode ter uma tendência de grande variação, porém a escala é pequena, é de R$ 1 mais ou menos, então pode gerar interpretações erradas, pode gerar uma interpretação de que, nossa, o gráfico variou muito aqui, desde março até maio, né? Quando na verdade ele variou aí por volta de 50 centavos, né? Pode ser considerado sim uma grande variação, né, de 3,85 para 3,27, né? Então realmente é uma grande variação dentro do cenário que a gente tem hoje. Porém, se a gente olhar o gráfico de 0 até R$ 4,00, ele dilui esse tamanho. Então aqui tem que avaliar justamente a dimensão que você tem do dado que você quer avaliar. Não tem uma resposta certa aqui, tá? O que tem é uma tendência normal de colocar o gráfico sempre com a unidade em 0, tá? Então, vou voltar aqui para avaliar os gráficos, tá? Então, normalmente, a gente coloca
a partir de 0, tá? Mas você consegue diluir, né? Então aqui a gente não vê tanto a diferença entre os dois pontos que eu tinha comentado, tá? Então aqui vai muito de opção de como você quer demonstrar o seu dado, tá? Mas é super importante que você mexa ali no eixo Y, né? Ou seja, nessa unidade aqui da esquerda, para que se adeque ao que você quer mostrar, tá bom? No meu caso aqui eu vou deixar assim a partir de R$3 até ali R$4, tá? Porque o meu dado ele pega justamente nessa parte, tá bom? Outra coisa super importante que a gente tem que alterar aqui é o título, tá? Sempre lembrar do título. É uma coisa que eu falei no primeiro vídeo das boas práticas do dashboard. E aqui a gente novamente vai ter que especificar o que a gente está falando, né? Então eu vou colocar aqui preço de venda médio, timeline ou linha do tempo, né? No meu caso aqui eu vou deixar em inglês timeline, tá? Então aqui eu estou detalhando no título do meu gráfico sobre o que é que eu estou falando aqui dentro, tá? Então é o preço de venda médio e eu estou falando dentro de uma linha do tempo, tá, pessoal? Então agora eu tenho como avaliar, agora que eu coloquei o meu gráfico de linha do tempo, agora sim, eu tenho justamente como avaliar como que a gente tem o detalhe desses 3,70, né? Então se a gente olhar aqui no gráfico, 3,70 estaria mais ou menos aqui, né? E se a gente observar, aqui em dezembro, o nosso gráfico não está em 3,70, né? Ele está ali um pouco acima do 3,80, né? Então, ou seja, esse 3,70 eu estou olhando aqui um cenário geral, desde janeiro de 2019 até dezembro de 2020, e meu preço médio é 3,70. Quando eu olho no detalhe, hoje a gente está com preço de combustível em mais ou menos 3,80. A gente teve uma queda em maio, ou seja, a gente vem numa tendência de crescimento, mas também, se eu olhar aqui no gráfico, a gente já esteve pior ali em janeiro de 2020, tá? Então, olha só a importância do gráfico de linha do tempo. Então, eu consigo observar que eu tive aqui um aumento desde janeiro de 2019 até janeiro de 2020. Depois eu tive uma queda, tá? E agora a gente está de novo numa tendência de aumento, tá? Então, eu consigo justamente ver essas nuances do meu dado que antes eu só conseguia ver uma informação mais geral, tá, pessoal? Então, essa é a importância do gráfico de linha do tempo, tá? Para fechar essa parte aqui de edição dentro do Excel, vamos deixar ele no tamanho aqui que é mais padronizado, vamos colocar assim. Então, eu vou clicar aqui em Format, vou clicar em Align e Snap to Shape, tá? Dentro disso, eu vou clicar nele, eu vou deixar aqui certinho, né, na linha 12 da coluna A, e depois eu vou editar aqui o tamanho para deixar aqui até a célula mais ou menos 22 fica muito pequeno. Eu vou deixar aqui até a célula 32, fica muito grande. Pode ser até 28. E eu vou deixar aqui, ó, até a coluna L. E aí pode ver que aqui a gente está certinho, né? Pegando aqui, ó, esse meio aqui e deixando ele num tamanho bem simétrico aí. Porque depois a gente vai detalhar outras coisas aqui nesse espaço da direita. Mas fique ligado nos próximos vídeos que eu vou mostrar o porquê que a gente vai, com que, na verdade, que a gente vai preencher esse espaço da direita, tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre linha do tempo e como fazer isso dentro do Excel. Novamente, se você vem gostando dos vídeos que eu venho postando e gostando desse vídeo, não esquece de apertar no like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você tem algum comentário para fazer de coisa que você gostou ou não gostou, ou temas que ainda você quer ver aqui no canal, não esquece de escrever aqui embaixo nesse vídeo. Eu vou ficando aqui por hoje. Obrigado por assistir até aqui e eu espero ver vocês nos próximos vídeos.